Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Talvez em outubro você só associe o mês à campanha Outubro Rosa, que é de conscientização e também de enfrentamento ao câncer de mama. Mas, felizmente, os movimentos, os profissionais de saúde têm se engajado cada vez mais com campanhas temáticas como essa, que contribuem de forma direta para levar informação e facilitar o acesso à saúde. E em outubro também é celebrada a campanha Outubro Verde, de prevenção e também de combate à sífilis. Uma doença que muitas vezes a gente não está comentando no cotidiano, mas que existe e precisa sim ser prevenida, além de tratada, quando infelizmente a pessoa já tem esse caso, esse diagnóstico confirmado. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a Hilary Oliveira, que é coordenadora do Programa Estadual de Combate às ISTs, também ao HIV e ainda às hepatites virais, é isso mesmo? Isso mesmo. Conta aí para mim como é esse seu trabalho, Hilary. Muita coisa envolvida, mas que está dentro também de um mesmo escopo, não é isso? Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço demais a presença, por estar aqui. Agradeço o convite, de estar aqui representando a Secretaria Estadual de Alagoas, principalmente a área, de STAs e hepatites virais. E estou aqui hoje para falar um pouquinho, sobre esse tema, A gente tem o Outubro Verde, temos outros meses alusivos, mas aqui nesse mês de outubro nós trabalhamos principalmente a sífilis, Então, falando um pouquinho sobre a sífilis é uma doença causada principalmente por uma bactéria chamada Treponema pálido, e essa bactéria, ela é transmitida principalmente através de uma relação sexual desprotegida, quando a pessoa não utiliza algum tipo de preservativo, ou também caso a mãe, quando engravida, ela tem essa bactéria no seu corpo e passe também para o seu bebê, se caso ela não faça o tratamento. E aí essa bactéria acaba se disseminando pelo corpo da pessoa e causando diversas alterações no organismo dessa pessoa que adquire essa bactéria. Antigamente, num passado não muito distante, a gente costumava chamar de DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, não é? E depois mudamos a nomenclatura para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Eu queria inicialmente falar, antes de a gente se aprofundar um pouquinho na sífilis, que você já adiantou que pode ser transmitida pela relação sexual ou até mesmo, ali da mãe para a criança que está no período gestacional. A sífilis como IST, o que é que ela representa em termos percentuais, por exemplo, já que muitas vezes as pessoas só se preocupam com a AIDS, com a transmissão do HIV. Isso se torna ainda mais perigoso e talvez por isso é que ela se propague até com uma facilidade maior, porque a pessoa não se preocupa se está com aquilo ou não. Justamente, respondendo a sua pergunta inicial, essa nomenclatura de doença para infecções, aconteceu principalmente pela questão da palavra doença, ser muito associada a uma doença que pode vir, na pessoa, mas quando a gente fala sobre infecção, é algo que pode ser adquirido em um determinado momento. Transmitido principalmente, justamente. E aí essa infecção, principalmente a sífilis, diferente das hepatites e diferente do HIV, a sífilis ela pode ser transmitida várias vezes, se a pessoa não se prevenir. Ela faz o tratamento, se ela tiver uma próxima relação sexual desprotegida, ela adquire novamente, diferente do HIV. Uma vez que você adquiriu o vírus, para sempre você fica com o vírus no organismo. E aí por isso que mudou essa nomenclatura de doença para infecção, porque é algo que você adquire durante uma relação sexual desprotegida, principalmente. Agora, dentro desse ainda contexto da sífilis, você falou que a pessoa pode adquirir, fazer o tratamento e depois pegar de novo. Então, nós podemos dizer que ela tem cura? Sim, com certeza. A sífilis é uma infecção, sexualmente transmissível, uma das poucas que tem cura, diferente do HIV, que hoje a gente tem medicamentos que podem segurar, controlar um pouquinho o crescimento do vírus no organismo, como a hepatite também, mas a sífilis, ela tem cura, A gente faz uso de um tratamento, que é a penicilina, um antibiótico, que muitas pessoas conhecem como bezetacil. Isso. E aí a pessoa faz esse tratamento e é curado da sífilis. A penicilina, inclusive, que revolucionou a medicina no final das contas, quando foi empregada aí no combate a um sem número de doenças. Agora, ainda falando da sífilis, como você está ali internamente acompanhando esse contexto, a Hilary também é enfermeira, tem propriedade para tratar aqui da temática. O que ela representa hoje dentro da saúde pública nacional, mas principalmente aqui em Alagoas? Existe um número grande de pessoas que procuram
o tratamento? Ainda é uma doença desconhecida de grande parte da população que de repente pode ali chegar ao posto de saúde, ao atendimento médico, sem saber com o que está? Isso. Olha, eu vou lhe dizer, Warner, que os números não são legais, né? Os números não são bons. Eu digo até que hoje vivemos uma epidemia ou até mesmo uma pandemia, né, da sífilis. E é uma doença que já foi conhecida desde 1400, mais ou menos, né, e que perdura até hoje, né? E a gente vê esses números tão altos, a gente tem um tratamento hoje que é eficaz, que é seguro, que é feito dentro da unidade básica de saúde, mas mesmo assim os nossos números só crescem, principalmente aqui no nosso estado. Vou trazer um pouquinho dos dados para você. Hoje, aqui a sífilis no nosso estado, com relação às pessoas, né, os adultos, a gente tem, no ano de 2023, a gente teve cerca de 3.000 casos, só de pessoas adultas que adquiriram essa bactéria. Né? Diferente do ano de 2022, a gente teve cerca de 2.000 casos, então de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de quase 50% do número de casos aqui no nosso estado. E é isso quando a gente fala de sífilis adquirida, né, que é aquela pessoa adulta, né, que adquire o vírus, mas a gente tem alguns desdobramentos, por exemplo, de mulheres gestantes que são diagnosticadas com essa doença. Vou trazer um pouquinho dos dados das gestantes para você, que aqui no nosso estado, no ano passado, em 2023, a gente teve cerca de 1.100 casos de gestantes que foram diagnosticados com essa doença. E é um diagnóstico fácil, um diagnóstico simples, né, que a pessoa vai na unidade básica de saúde, né, ela procura o profissional de saúde, seja o enfermeiro, seja o profissional médico, né, faz um exame, um teste rápido, que é um exame super simples, uma furadinha aqui no dedo, o profissional colhe lá, o resultado sai ali de cerca de 15 minutinhos e você já tem o seu diagnóstico ali na hora. E é importante até a gente dizer que há aquele estigma ainda, até por parte da própria população, de eu vou no posto de saúde, mas demora tanto para conseguir o atendimento. E esse aí eu sei que funciona, que realmente é rápido e que é fácil de fazer. Chegou, praticamente você já está fazendo na hora, né? Justamente, super rápido, né? A pessoa chegar na unidade, procura o profissional, diz, ó, quero realizar um teste rápido aqui com trazer STs, né? Hoje a gente tem um teste rápido para sífilis, o HIV e as hepatites virais. Faz os 3 de uma vez só? Faz os 3 de uma vez só. Com esse furinho no dedo? Com um furinho no dedo, um pequeno furinho, 3 gotinhas, você já colhe ali na hora e o resultado sai cerca de 10 a 15 minutos. E tem gente que diz assim, mas eu morro de medo de fazer o teste. É melhor ir morrendo de medo do que morrer com a doença que poderia ser facilmente tratada. Eu não sei se a sífilis, sendo bem sincero, se ela pode matar, mas eu sei que há uma variante, pelo menos, que pode deixar a pessoa, inclusive, sem movimentos, né, que pode provocar algumas complicações. Mas o caso do HIV hoje, como você já bem explicou, há drogas que conseguem manter aquele vírus ali, me corrija a terminologia, inativo praticamente dentro do organismo, a ponto até dele não ser mais transmissível, né? Então, quanto antes se procurar, é importante dizer, melhor é para aquela pessoa, para evitar ali um problema para o parceiro e, consequentemente, para toda a população. Mas primeiro, para a própria pessoa, né? O amor próprio, né? É verdade. Eu digo, é isso mesmo, né? É melhor ir com medo do que não ir, né? Vai com medo, né? Os profissionais hoje são super capacitados para acolher a população, né? Hoje o teste é realizado dentro de uma sala específica, né? Um ambiente fechado, onde o profissional lhe acolhe, conversa com você, explica o procedimento, colhe ali o exame e lhe dá o resultado de forma individual. Então, ou seja, aquele medo de tipo, todo mundo vai saber que eu tenho uma IST, então hoje não existe mais, né? Porque hoje os profissionais são preparados para dar esse diagnóstico, caso ele aconteça, né, naquele momento, e aí a pessoa vai ser acolhida por aqueles profissionais, né? Não precisa ninguém dali ficar sabendo, é algo só seu e do profissional que está ali perto de você, que está ali fazendo aquele cuidado com você. E o tratamento já pode ser iniciado logo após a entrega do resultado? Quanto tempo demora, inclusive, esse resultado? Tem o nome de teste rápido, mas pode ser 30 minutos, pode ser um dia? Isso. Mas é teste rápido mesmo, cerca de 15 minutinhos a 20 minutos no máximo, o resultado já está na sua mão. Já posso sair dali iniciando o tratamento? Já pode sair iniciando o tratamento e até deve iniciar o tratamento, né? Hoje, 100% das nossas unidades aqui no nosso estado realizam teste rápido, né? Isso é bom frisar. Tanto as unidades básicas de saúde, né? Os postinhos que todo mundo chama, assim como também muitos hospitais também, né? Quando alguma pessoa precisa adentrar o hospital, né? Por algum problema de saúde, alguma cirurgia, também a gente realiza os testes rápidos lá naquele hospital. Né? 15 minutinhos, como eu falei, 15 a 20, aquele teste rápido tem o seu resultado, a pessoa já sai ali com o resultado na mão e também já sai com a primeira dose da
penicilina, né, na bezetacil. Como é esse tratamento especificamente para sífilis aqui, que é praticamente o cerne da nossa conversa hoje? Você já adiantou aqui que é com penicilina, bezetacil, mas são ciclos, é uma vez só, eu preciso estar indo e vindo, faço em casa, como é que é? Isso, elas são realmente feitas por ciclos, né? Normalmente, a maioria das pessoas hoje, né, elas têm uma sífilis que é latente, né? O que a gente diz que é uma latente, né? Normalmente, a maioria das pessoas não tem sintomas, né? Elas buscam a unidade de saúde e, às vezes, por algum outro determinado motivo, faz um teste rápido e acaba ali havendo que tem uma IST. E aí, por exemplo, tem o diagnóstico da sífilis, você não tem nenhum sintoma, é uma sífilis latente, que a gente chama, né? Latente, ela está ali adormecida, você não tem nenhum sintoma no seu corpo. Então, hoje é prescrito 3 doses de penicilina. O que seriam essas 3 doses, né? A pessoa já sai ali naquele dia com a primeira dose de penicilina, né? Faz lá na unidade básica de saúde. Com 7 dias, ela retorna na unidade básica de novo para fazer a segunda dose. E na terceira semana, ela volta novamente. Então, tem um intervalo de 7 dias entre cada dose. Esse é o mesmo esquema de tratamento que a gente também realiza na gestante, para a gente poder garantir que essa pessoa vai ser realmente tratada. Quando é feito esse tratamento com a gestante, é possível interromper essa transmissão ali para a criança que está sendo gerada? É possível sim, e é o que a gente mais busca e luta aqui no nosso estado, principalmente. Porque a penicilina é o único medicamento que consegue atravessar a barreira, né? A gente chama de barreira hematoplacentária, né? Que é a barreira que a placenta tem. Então, esse medicamento consegue atravessar a placenta e chegar até o bebê, né? Matando as bactérias que estão na mãe e também as bactérias que chegaram àquele bebê. Então, realmente, a gente consegue interromper essa cadeia e prevenir que esse bebê tenha alguns tipos de alterações, né? Porque essa bactéria pode chegar até aquele feto que a mãe está ali, né? Naquele feto causar alterações neurológicas, causar alterações nos ossos do bebê e até mesmo causar o óbito naquele bebê. Isso é muito importante de ser dito porque às vezes as pessoas acham que é só uma infecçãozinha. E não é, a situação é muito complicada. E um dado que você me passou aqui que chama muito a atenção é a questão de pessoas que foram tratadas, que conseguiram, não é, por intermédio do tratamento, curar, vencer a doença, mas acabam se contaminando de novo. Eu digo se contaminando justamente porque ela já tinha consciência de que pela relação sexual ou até mesmo pela interação do sangue contaminado com o dela, poderia haver novamente essa infecção. Existe uma explicação, vocês que trabalham lá na ponta da saúde, para uma pessoa que já teve a doença, que viu o problema, que teve que se tratar e se contamina de novo? Existe. Hoje já tem estudos que mostram que os anticorpos que a gente adquire, né, com o contato da bactéria do treponema, ele é como se esse treponema ele driblasse o nosso sistema imunológico. Ele tem como se fosse um esquema que ele mascara, que ele esteve memória, ali. né? É, uma memória. Ele mascara, tipo, não estive aqui. E aí, quando a pessoa trata, aquela bactéria sai, né? Você consegue tratar, tirar todas as bactérias do seu corpo, mas o seu sistema imunológico tenta criar essa memória, mas ele não consegue. Quando chega uma bactéria nova que a pessoa se reinfecta, essa bactéria já chega mascarada de outra bactéria. Então, o nosso organismo não reconhece que aquela bactéria já esteve ali alguma vez. E Mas aí há um X de questão aí. A pessoa se expôs novamente à contaminação. Justamente. Esse é que é o problema, não é uma Esse questão que é o de... problema. Eu chamaria de amor próprio, né? Porque é a nossa saúde, é a nossa vida que está em jogo e tem outras pessoas, né? Mas no final das contas, é consciência, né? É. Consciência, porque com preservativo você consegue evitar o problema. Não manter relação sexual sem preservativo é a principal forma de proteção. E quando você se expõe, assume o risco. A sífilis dá, felizmente, para combater, mas pode trazer uma complicação, como a gente comentou aqui, de paralisia de membros. Isso. Pode ser também uma porta de entrada para outras infecções sexualmente transmissíveis, nas quais as pessoas não vão ter essa chance de tratamento, como é o caso da AIDS. Justamente. E aí, por falta mesmo dessa prevenção, né? Hoje a gente tem lutado muito, né? Para conscientizar, né? Sensibilizar a população para fazer uso do preservativo, que é algo tão simples, né? Algo que você consegue na unidade básica de saúde ou qualquer estabelecimento hoje tem a distribuição gratuita do preservativo, né? Então, a gente busca, né? Trazer mais sensibilização dessa população para o uso do preservativo, mas as pessoas realmente depende da consciência de cada um, né? Depende da escolha de cada um, né? Daquele momento que a pessoa tem a relação sexual, se ela vai escolher usar ou não.
Mas aí, como você disse, né, essa bactéria ela pode adentrar o organismo, né, e causar complicações piores, né? Existem alguns sintomas mais simples, sim, mas existem complicações que podem chegar, por exemplo, a causar danos neurológicos nessa pessoa, que a gente chama de uma sífilis terciária. E essa sífilis terciária, infelizmente, não é tratada mais dentro da unidade básica de saúde. A pessoa já necessita ser internada dentro de um hospital para fazer um tratamento, né, com a medicação endovenosa, né, e ficar por um certo tempo no hospital tratando essa infecção e com risco de ter danos para sempre. Eu fiz essa pergunta porque conheci uma pessoa que teve um quadro mais grave de sífilis, inclusive um jovem, uma pessoa que tinha, olhando por fora, né, exteriorizava muita saúde, e de repente me encontrei com essa pessoa depois de um tempo, magra, sentada numa cadeira de rodas. Quando fui conversar, ele disse: eu tive sífilis, não sabia, já fui descobrir quando fiquei com as pernas paralisadas. Graças a Deus conseguiu vencer a doença com o tratamento, mas você imagina o choque, né, de quem está nessa situação, de uma pessoa que passa por um trauma como esse, que poderia ser naturalmente evitado. E pior ainda é, ao meu ver, naturalmente, a reincidência, porque você se expõe à contaminação de algo pior, e pior ainda, pode estar contaminando também outra pessoa, não é? E eu ia até deixar uma pergunta para um pouquinho mais para frente, mas queria que você me dissesse, por exemplo, como é esse quadro hoje de AIDS aqui em Alagoas, não é? Porque a gente imagina que com a intensificação de campanhas informativas, a facilidade de se obter uma informação pelo celular, o trabalho educativo e preventivo das escolas, a lógica natural é de que houvesse um decréscimo, né? Houvesse uma queda ali nesse número. Mas, na verdade, tem havido um crescimento aqui em Alagoas, o que é extremamente perigoso e até insensato, porque foge de toda essa lógica de investimentos do poder público e eu vou usar um termo que não é muito comum, mas de uma democratização, né? De uma facilitação de acesso a esse tipo de informação. Isso, e hoje a gente tem 100%, né, de prevenção, a gente tem distribuição nas unidades básicas de saúde, a gente tem todo o tratamento no SUS, então a gente tem todo o cuidado, né, gratuito para a população. Então basta a pessoa querer mesmo, né, buscar, né, se prevenir, ter essa consciência, né, ter essa sensibilidade de usar os preservativos, mas como você bem disse, né, quando a pessoa se expõe a uma relação sexual desprotegida, ela pode adquirir uma sífilis, ela pode adquirir um HIV, mas existem várias infecções sexualmente transmissíveis que podem vir junto com essas infecções. Hoje a gente falou de HIV, a gente falou de sífilis, mas a gente tem clamídia, a gente tem gonorreia, a gente tem outra doença que é muito pouco falado, que é o HTLV, a gente tem o monkeypox, né, que é... Sim. Essa ficou até um pouco mais em evidência recentemente. Ficou até um pouco mais evidência, né? Justamente, mas a gente tem o monkeypox que está aí, né? A gente teve um surto agora novamente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde a gente viu que realmente aumentou esse quadro lá nesses estados. E além de outras doenças que também podem ser transmitidas pela via sexual, né? E que a maioria delas não tem tratamento, né? Por sorte, a gente tem tratamento da sífilis. Mas o nosso quadro aqui de HIV e AIDS no nosso estado tem crescido um pouco, né, nos últimos anos, e aí esse quadro, a gente hoje, em 2023, a gente teve cerca de mais ou menos 500 a 600 casos, né, no ano de 2023 para o número de HIV, né, que é no caso quando a pessoa adquire o vírus e ela é diagnosticada com esse vírus, né. Já a AIDS é quando essa pessoa tem o vírus do HIV, mas ela não se trata, ela não toma os medicamentos de maneira correta, e aí o sistema imunológico dela baixa de uma maneira absurdamente, e aí ela começa a adquirir outras infecções, né, que a gente chama de infecções oportunistas. E aí as pessoas que já tinham HIV, né, e que adquiriram a AIDS, que a gente diz, né, que é uma síndrome pela imunodeficiência, a gente tem cerca de mais ou menos 200 a 300 casos, né, aqui no nosso estado, somente no ano passado. E aí a gente tem uma taxa muito grande de abandono das pessoas que têm o HIV, né, que começaram o tratamento, mas abandonaram o tratamento, a gente tem uma taxa muito alta, né? Então a gente busca, hoje a gente tem serviços aqui no nosso estado espalhados, né, em todo o nosso território, nos municípios, para que as pessoas possam ir para esses locais, né? Hoje a gente tem 7 serviços que fazem esse acompanhamento da pessoa, né, com HIV e AIDS, né, 4 aqui na nossa capital e mais 3 espalhados no município. A gente tem Arapiraca, União dos Palmares e Palmeira dos Índios. Estamos para abrir outro serviço, né, lá para o Sertão. E aí as pessoas têm acesso a esse serviço, têm acesso a medicação 100% gratuita, mas mesmo assim elas optam por abandonar esse tratamento. E é um tratamento hoje, antigamente, né, as pessoas diziam, o coquetel, né, porque antes era usado muitos comprimidos que a pessoa tinha que usar ao longo do dia. Mas hoje o tratamento está muito simplificado para 1 a 2 comprimidos ao dia.
E aí muitas pessoas ainda optam por abandonar o tratamento. E aí acaba adquirindo outras infecções. Oportunistas, né? né, como você Oportunistas, disse, né? justamente. E aí podendo levar realmente ao óbito. Né? Porque quando a pessoa adquire uma infecção oportunista, o sistema imunológico está muito baixo, a pessoa pode morrer por uma infecção muito simples, que uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem esse vírus, podia ser tratada até sem mesmo medicamento. Eu queria só reforçar um ponto, por exemplo, há casos em que, infelizmente, uma pessoa que já é casada acaba descobrindo a doença ou adquiriu, de qualquer que seja a maneira. Fazendo o tratamento para o HIV especificamente, ela pode até chegar ao ponto, a depender do caso, se eu não me engano, daquele vírus ficar inerte no seu Isso. corpo. E ela poder voltar, por exemplo, a ter relações sexuais com o parceiro Isso. sem o risco da transmissão Isso. da doença. Essa é uma informação que ainda é, entre aspas, muito restrita, né? Muitas pessoas não sabem disso. E é importante a gente falar porque, querendo ou não, quando você tem qualquer tipo de patologia, qualquer enfermidade, qualquer doença, aquilo mexe com o seu psicológico, não é? Mexe muitas vezes com as suas relações e acaba gerando até quadros como, por exemplo, de depressão. Isso. A pessoa se enxerga como incapaz, eita, já vou morrer. E não é mais assim, pelo menos com essas doenças que estamos falando, né? Isso. Ainda existe, né, um certo tabu, né, com relação a essas doenças, né? O HIV ele foi muito estigmatizado desde quando ele surgiu, né? Desde a década mais ou menos de 80, quando ele surgiu, é muito estigmatizado até hoje. A gente tem 40 anos que o HIV circula no nosso planeta e ainda é uma doença com um tabu gigantesco. E aí as pessoas hoje, né, têm acesso a esse tratamento e como você falou, hoje esses antirretrovirais, né, que fazem a diminuição dessa carga viral que a gente fala, ela faz a diminuição a quase a ser, a gente diz, indetectável. Né? Quando a gente faz a leitura, né, do soro dessa pessoa, a gente quase não vê mais vírus circulando no organismo dessa pessoa. E aí hoje a gente diz que indetectável é igual a intransmissível. Então, quando você alcança esse patamar de ser indetectável, você já não tem risco de transmitir para as suas parcerias sexuais. Né? Não tem mais risco de transmitir para o seu parceiro ou qualquer pessoa que você tenha relação sexual, mas precisa continuar o tratamento, né? Porque você ficou uma vez detectável que você pode parar o tratamento. A partir do momento que você para o tratamento, o vírus começa a se replicar novamente. Sim. E aí, essa pessoa pode sim, né, chegar a ser indetectável e não transmitir para o seu parceiro e manter relações sexuais sem uso do preservativo, até mesmo engravidar, caso a mulher queira, né? Se ela quiser, por exemplo, o parceiro tem o vírus, mas a mulher não tem, né? O parceiro fazendo o tratamento corretamente, ele fica indetectável, fica intransmissível. Essa mulher, ela consegue manter relações sexuais sem uso do preservativo e engravidar. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas podem ter esse sonho e, por vezes, estarem se privando pela falta da informação que, de fato, ao meu ver, pelo menos, é a arma mais eficaz nesse combate, que é a partir dela que você toma alguma atitude nesse sentido. Mas o seu programa trata de ISTs, HIV/AIDS e também de hepatites virais. Explica aí pra gente. Isso mesmo. A hepatite também, né, é uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível. É um vírus também, só que esse vírus, ele tem, a gente diz que é um tropismo, ele tem uma afinidade pelas células do fígado. Então, ele afeta diretamente ao fígado daquela pessoa. Então, muitas pessoas que adquirem esse vírus, também a maioria delas não tem sintomas, né? A grande parte da população, cerca de 90% mais ou menos, não tem nenhum sintoma. Quando começa a ter algum sintoma, a pele da pessoa começa a ficar amarelada, essa parte branca dos olhos, que a gente chama de esclera, né? Essa esclera fica também amarelada, né? Então a gente diz que a pessoa está ictérica. Quando a pessoa está ictérica, a gente já sabe que há algum problema lá no fígado dessa pessoa. Então a gente já pensa logo, vamos logo descartar. Por aqui, né? Vamos logo por aqui, vamos tentar descartar uma hepatite, né? Que é um vírus, né? Que ele tem essa afinidade pelo fígado. E aí, ele é um vírus que também se replica muito no organismo dessa pessoa, caso ela não faça tratamento. Né? Hoje a gente também tem esse tratamento 100% gratuito no SUS. Né? A pessoa precisa também fazer esse tratamento para sempre, né? Se for um vírus da hepatite B. Diferente da hepatite C, né? Que é outro vírus também da hepatite, a hepatite C hoje a gente tem cura. A pessoa faz um tratamento, ela é diagnosticada, faz um tratamento por cerca de 3 meses e ela já é curada do vírus da hepatite C.
diferente da vírus da hepatite B, que a pessoa tem que fazer esse tratamento para sempre. Importante a gente reforçar que tanto no caso da sífilis, quanto no do HIV, quanto na hepatite, há esse tratamento gratuito ofertado de forma permanente no Serviço Público de Saúde, Isso. né? Eu acabei esquecendo de perguntar, quando você falou agora de sinais e sintomas, quais são os da sífilis? Parece alguma manchinha na pele, alguma ferida, alguma debilidade? Olha, a sífilis, ela é dividida por estágios, que a gente fala, né? A partir do momento que a pessoa tem essa infecção, né, ela se expôs naquele dia, cerca de mais ou menos a 1 mês a 3 meses, pode aparecer uma lesão na região onde a pessoa se infectou, né? Uma lesão arredondada, né, com a borda bem delimitada, que a gente fala, e ela é um pouquinho funda, né? Ela é um pouquinho mais curvadinha. E aí, essa bordinha dessa ferida, ela é cheia dessa bactéria. Entendi. E aí, se outra pessoa, né, ela tiver relação sexual com outra pessoa, ela transmite imediatamente essa bactéria para essa outra pessoa. Então, muito provavelmente, essa ferida, ela vai aparecer ali próximo da região genital, não é isso? Se a pessoa tiver relação genital, né, relação anal ou vaginal, né, ou relação peniana, vai aparecer ali na região genital, mas também se a pessoa tiver algum tipo de relação, né, oral, também pode aparecer nessa também, região, né, oral dessa pessoa. E aí, mas eu lhe digo que esse sintoma já não aparece na maioria da população. Entendi. A maioria da população não tem nem, ela passa por esse estágio sem aparecer nenhum tipo de lesão. Então é praticamente impossível também da pessoa poder dizer assim, mas eu nem imaginei que poderia estar com isso, porque há algo evidente, né? Perceptível a olho nu no final das contas, né? E aí, quando ela chega no segundo estágio, né, já aparece já mais algumas manchas pelo corpo. As lesões, elas começam a se espalhar pelo corpo. E é muito evidente, principalmente nessa fase, as lesões tanto na palma da mão como na planta do pé. Então, se a pessoa ela começar a ver lesões aparecendo principalmente na palma da mão e na planta do pé, já é um sinal super característico da sífilis. Porque ele tem uma afinidade por essas regiões mais distais do corpo. Então, ele vai mais para essas regiões das mãos e dos pés, né? Pode aparecer no corpo, pode aparecer essas manchinhas mais amarronzadas, mas principalmente mãos e pés. Chegou nesse estágio, a gente já sabe que já está no segundo estágio da sífilis. E aí, passou por esse estágio, a pessoa não buscou tratamento, o corpo vai regredir e vai ficar naquela fase inerte, que a gente diz que é a latente, né? A bactéria vai estar lá no organismo da pessoa e vai ficar por um certo tempo ali, não vou dizer assim, adormecido, mas ela ainda vai estar lá se replicando. Se a pessoa manter relação sexual, ela vai transmitir. E aí, se a pessoa passa anos sem tratamento, aí chega aquela fase que a gente falou, danos neurológicos, danos cardiovasculares, no intestino, e a pessoa pode sim ir a óbito por conta dessa doença. Fechamos esse ciclo agora, vamos dizer assim, da entrevista, nos encaminhamos aqui para o momento final. E eu queria que você dissesse, Hilary, um serviço muito importante que vai ser ofertado pela CESAL, que são workshops, né, relacionados a sífilis, e serão ofertados aí, disponibilizados nos municípios aqui do estado. Como é que vai ser essa estratégia aí preventiva e também de combate, né, de forma consociada? Isso, a gente está promovendo nesses 2 workshops. A gente preferiu dividir na primeira macro-região de saúde, então vai abarcar principalmente os municípios da primeira macro-região, vai ser no dia 31 de outubro, lá na Faculdade Estácio, né, lá na Jatiuca, e na segunda macro-região vai acontecer no dia 29 de outubro, lá no município de Santana do Ipanema, lá no campus do IFAL. Quem pode participar? Como é que a turma faz aí para se inscrever? Todo profissional de saúde, né, que atua, seja na atenção básica de saúde, em hospital, vigilância, coordenação da atenção básica. Então, todo profissional de saúde que lide, né, com essa população, que lide com a população, né, porque a gente pode encontrar sífilis em qualquer lugar, né, ela pode sim participar desse workshop e vai ser muito legal, porque realmente a gente quer buscar esse público, né, esses profissionais que atendem desde a atenção básica até o hospital, para a gente poder erradicar, né, diminuir ao máximo essa infecção aqui no nosso estado. Maravilha, eu quero facultar esse minutinho final para você mandar um recado aí para a nossa audiência, para os gestores públicos que muitas vezes precisam desse apoio, querem realizar uma iniciativa como esse workshop lá na região dele. Aproveita aí para dizer como é que o pessoal faz para entrar em contato lá com a sua coordenação, com o seu departamento, Hilary. Isso. Então, o que eu queria falar, né, nesse final é que a sífilis é uma doença tratável, né, e que ela pode ser tratada lá na atenção básica de saúde. Então, gostaria de pedir que os gestores, né, os profissionais que atuam lá na ponta, possam se sensibilizar a essa infecção, né, porque ela pode ser tratada ali. As pessoas precisam de acesso a esse diagnóstico, precisam de acesso a esse tratamento
lá no seu município que ele reside, né? Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade dessa população. E qualquer pessoa que tenha alguma dúvida com relação ao diagnóstico, com relação ao tratamento, com relação ao acompanhamento dessa pessoa, da criança que nasceu, né, com sífilis congênita, pode nos procurar lá na Secretaria de Saúde, ficamos lá ali no Jaraguá, no anexo 5, sala 210, estaremos lá para atender a todo mundo que nos procurar. Já vai praticamente de GPS agora o pessoal para a sua sala, viu? Eu conversei aqui com a Hilary, que está responsável pela coordenação dessa divisão da Secretaria de Saúde do Estado relacionada ao combate e à prevenção das ISTs, do HIV/AIDS e também das hepatites virais. Todo esse conteúdo, caso você esteja nos assistindo aqui na tela da TV Assembleia, é disponibilizado também no nosso canal no YouTube. É só acessar lá a plataforma, colocar na lupinha a ferramenta de busca TV Assembleia Alagoas, que você vai encontrar uma aba, uma playlist lá com o programa Ponto de Vista, no qual você acessa essa entrevista aqui e muitas outras sempre relacionadas a esse tema vital para a nossa existência, para a nossa sociedade. Eu te agradeço pela sua companhia e, se Deus quiser, em breve estamos de volta. Até lá!